Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Hoje a gente vai se dedicar a uma grande polêmica que tomou força no final do ano passado, 2017, que ganhou mais força ainda no início agora de 2018, que tem incendiado as redes sociais, que tem incendiado as discussões dentro da casa espírita e de uma forma extremamente negativa em muitas situações. Briga, acusação, mimimi para lá e mimimi para cá, endeusamento de determinados personagens ou personalidades do movimento espírita brasileiro. Já começo dizendo, depois de pensar muito a respeito, de declinar de alguns convites de opiniões, de emissão de opiniões na tribuna, acho que não é o momento de se subir à tribuna, mas eu já falo logo de pronto que o Espiritismo não proíbe nada, o Espiritismo é o cristianismo redivivo nos seus ensinamentos, na sua prática do bem, e o Espiritismo não tem papa, não tem líder máximo, não tem, nunca teve e nunca terá. Segundo quem? Segundo os espíritos codificadores. Nem Allan Kardec é o líder máximo, embora ele seja sempre reconhecido como uma mente brilhante, um esforço monumental que foi necessário da parte dele, não é? Para organizar essas obras, de um intelecto realmente superior comparado a outras mentes, não é? Mas do que eu estou falando? Algumas pessoas no movimento espírita brasileiro têm dado opiniões como se fossem porta-vozes do movimento espírita brasileiro. Os donos da verdade, os infalíveis. Na Igreja Católica Apostólica Romana, a figura do Papa é acreditado a infalibilidade, ele é infalível. Mas nós não somos católicos, nós respeitamos o catolicismo, reconhecemos o esforço de centenas de seguidores do Cristo que professam e professaram a fé católica. Mas nós não temos um líder máximo. Nós temos algumas declarações proferidas pelo grande orador Divaldo Pereira Franco, a quem eu tenho uma admiração pela sua obra social, pela sua obra psicografada muito grande, com mais de 70 anos, na prática da caridade, do evangelho, do espiritismo. No final do ano passado, ele comentou alguma coisa lá em Nova York a respeito do magnetismo, não é? Botou na conta algumas coisas de imperfeição, de afastar-se do movimento espírita, do igualmente respeitável Jacob Mello, profundo e dedicado ceareiro espírita. Nosso Divaldo falou algumas coisas que fogem até dos princípios cristãos, não é? Nosso Divaldo falou coisas que contrariam os ensinamentos do Cristo no que é tocante ao passe magnético. Falou coisas sem sentido, se contradisse. Tem no YouTube diversas entrevistas dele na Federação Espírita dos Estados Unidos, ou Federação Espírita Nova-Iorquina, não é? A gente encontra aí no YouTube, a larga. Da mesma forma que encontramos o vídeo de Jacob Mello, autor de um dos grandes clássicos do espiritismo brasileiro, intitulado O Passe, pela Federação Espírita Brasileira, onde Jacob Mello vai pontuando cada uma das suas falas em cima do discurso do Divaldo, que, aliás, Divaldo acompanhou a vida toda do Jacob Mello, frequentava seu lar.
Isso é um problema que já está encaminhado, mas marca, porque mostra algumas incoerências que são pautadas em opinião pessoal. Mais recentemente, nós temos Divaldo falando para jovens em Goiás, ao lado de Haroldo Dutra, né, que aplaudia muitas das falas do Divaldo, em que Divaldo associa o comunismo, né, a ser algo antidoutrinário. Comunismo ser algo antidoutrinário, anti-espírita. Fala da ideologia de gênero, né, como algo terrível, como algo pecaminoso. O Espiritismo não tem pecado. O Espiritismo não condena. O Espiritismo não julga. Baseado em que o nosso querido e respeitado Divaldo Pereira Franco, repito, autor de obras monumentais, milhões de pessoas pelo Brasil e além e no estrangeiro são afetados positivamente pelas suas palestras, eu acompanho suas palestras, mas enfim, Divaldo falou isso. Dentre outras coisas, colocando no seu discurso um partidarismo político para os jovens em formação. Acontece que ao falar para os jovens em Goiás e lá em Nova York, o Divaldo, quem assistiu todos os vídeos na íntegra, ele se porta como líder do movimento espírita. Líder máximo do movimento espírita, talvez. Não é? E isso não é verdade. O espiritismo ele é pautado em quê? No evangelho, muito bem. Só isso? Não. É uma filosofia e é uma ciência. Análise de fatos, aplicação de fatos observados, multiplicidade de fontes. Que outros estudiosos espíritas ratificam o que Divaldo falou, baseado em pesquisa? Mais uma vez eu falo, não temos tantas pesquisas no movimento espírita brasileiro, não se pesquisa mais. Temos muito achismo. Então se criou-se um desconforto nas redes sociais, nas redes virtuais, dentro de casas espíritas. Teve até direção de casa espírita que rachou. Quem ganha com isso? As trevas, creio eu. Tudo porque um homem com mais de 70 anos e se apoia nisso para falar as suas opiniões como se fossem verdades absolutas. Lembro, em 1981, tem no YouTube esse vídeo, Divaldo Pereira Franco mete um malho na figura do Preto Velho. Anos depois, não sei se foi por castigo, ele publica pela FEB, Federação Espírita Brasileira, o livro Loucura e Obsessão, que se passa dentro de um terreiro de umbanda tocado por uma preta velha emerenciana. Ele se contradisse. Ou melhor, talvez ele tenha visto o seu posicionamento equivocado. Prefiro pensar assim, ninguém é infalível, todo mundo aqui é passível de falhar, de errar, mas nós devemos vigiar o que a gente fala, independente do histórico do currículo que nós tenhamos. Não importa se Divaldo tem 70 anos de prática ostensiva da caridade, seus defensores usam isso como principal argumento para justificar que ele fale bobagens ou opiniões pessoais. Mesmo assim, Divaldo deu a opinião dele, até porque ele não embasou em nenhuma linha da codificação. Porque quando eu falo alguma coisa nas minhas palestras, quando um orador espírita vai à tribuna, vai à frente de um público, quando no atendimento fraterno, uma pessoa vai falar com quem está sofrendo, nós temos que usar referências para embasar a nossa argumentação. Seja nas obras básicas, consideradas obras básicas, codificadas por Allan Kardec, seja em obras ratificadas pelo coletivo, por outras pessoas, como por exemplo a vida no mundo espiritual, de Chico Xavier, médium, de André Luiz, espírito. Usar referências que a pessoa depois vai verificar.
É o princípio da racionalização da fé. E não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto falar em criança índigo. Já temos um programa sobre isso. O próprio Divaldo, ele colocou o conceito de criança índigo no movimento espírita e depois ele mudou de ideia porque ele viu que estava errado. Encontramos tudo isso que eu estou falando, essas referências das falas do Divaldo, de outros também, no próprio YouTube. Dele falando em palestras. E quanto à postura da FEB? Tão questionada, né? A FEB também não é o Vaticano, não é o papado. Tanto que a USE de São Paulo, a União Espírita de São Paulo, do Estado de São Paulo, emitiu uma nota, né, de apoio a uma série de estudiosos espíritas que refutaram essa fala, né, de Divaldo Pereira Franco. Diversas organizações, né, diversas pessoas seríssimas que têm o mesmo valor de Divaldo Pereira Franco. Talvez sejam mais jovens, talvez não tenham uma mansão de caridade, mas têm o mesmo valor, como eu e você que assiste. Divaldo, em dado momento no vídeo de Nova York, ele fala que é errado ser um livre pensador porque isso é equivocado, leva ao erro. O espiritismo, ele é formado por livres pensadores, homossexuais, negros, de origens culturais diversas, origens religiosas diversas. Como não pode ser movimentos livres pensadores? Não tem razão, não tem reflexão? Foi um equívoco da parte dele. Não é a sua idade, não é o seu currículo que deve ser um atenuante para as suas falas. Ele tem muita responsabilidade. Quem tem responsabilidade para falar o que quer, deve ter a mesma responsabilidade de ouvir algo que faz sentido, ouvir uma verdade. Devemos estudar mais a codificação. Devemos estudar mais o Evangelho. Devemos usar mais o nosso cérebro. Analisar. Não é desmerecer a pessoa, longe disso, mas é reconhecer que todos nós somos imperfeitos. E podemos errar em vários momentos da nossa vida. E nós nunca devemos falar por algo que nós não temos a responsabilidade. Hoje, muitas pessoas questionam os posicionamentos sem sentido ou contraditórios da Federação Espírita Brasileira. Não a desmerece. Pelo contrário, obriga sim uma reciclagem, um reposicionamento. Nós não temos baluartes, não devemos ter baluartes. Chico Xavier, né, se apresentava como Cisco Xavier. Ele não batia no peito e dizia que era o cara. Ele era o cara, mas ele não se vangloriava disso, porque as pessoas que diziam que ele era o cara, ele não se achava. E como temos, né, estrelas no movimento espírita. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. A gente tem pessoas dentro do movimento espírita de vulto que recebem, né, recursos financeiros sem necessitar. Sem necessitar. Por exemplo, reconheço muito o trabalho do Haroldo Dutra, já estive com ele em alguns eventos, já conversamos rapidamente, né? Ele é juiz. Ele teve a oportunidade de se posicionar contra um benefício que a sua classe recebe, de R$4.000, superior à maior parte do salário dos brasileiros. Não rejeito porque eu não preciso, meu salário já é bom, já é bem acima da média nacional. Mas ele se silencia. Eu não sei se ele recebe ou não recebe esse benefício, mas ele deveria, como espírita, marcar uma posição, dizer que isso é indevido, porque o salário já é alto. É um exemplo do que nós temos no movimento espírita. Outro exemplo é o meu time contra o seu,
no livro Trabalhadores da Seara, o livro Trabalhadores da Seara do Cristo, isso é abordado com muita propriedade. Então, meus amigos, esse é o vídeo tão cobrado aí por algumas pessoas, não é? Temos que parar com o achismo, e nem tudo que a gente ouve de um orador, por mais renomado que ele seja, ele deve ser absorvido sem o filtro da reflexão. Examinar tudo retende o que é bom. A gente não deve endeusar ninguém, certo? Chico não queria isso, não devemos fazer isso com ninguém. Todos nós somos passíveis de erro, de falhas e de surtos de vaidade. E claro, sempre que ouvimos uma palestra, devemos consultar as referências. Você que é orador, você que quer ser orador, sempre use as nossas obras para citar, porque senão a gente corre o risco de cair na opinião pessoal. E isso é o que está fazendo muito mal ao movimento espírita, o achismo, a opinião pessoal. É isso que leva à cisão, à briga, à perda de adeptos da nossa tão linda doutrina do Cristo. O programa de hoje é esse. Compartilhe, deixe suas opiniões, né, lá embaixo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. O programa de hoje é esse. Muito obrigado e até a próxima.